Você encontrou? Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do verso 33. Para que você que esteja com dificuldade de fazer a leitura, este texto será projetado no nosso telão. Disse a palavra de Deus: também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Vamos orar mais uma vez? Senhor, que o teu Santo Espírito nos mova a um proceder íntegro, justo, que nos orienta a um coração que fala a verdade para a glória de Deus. Que a tua palavra nos ilumine essa noite, para que com temor vivamos para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Você já ouviu aquela frase que crianças costumam dizer quando elas querem garantir para outra que o que ela está falando é verdade? Ela diz assim: eu juro pela sua mãe mortinha. Ah, não, não é assim. Eu juro pela minha mãe mortinha. Já ouviram crianças falando isso? Tem até adultos que falam: juro pela minha mãe mortinha. Você já viu isso? Isso acontece muito entre crianças. E olha, a religiosidade popular do Brasil, principalmente a brasileira, ela estimula esse tipo de prática. De que as palavras, elas se tornam solenes quando evocadas em torno de algo que nós consideramos sagrado. A mãe é algo sagrado, não é? Não é assim que a gente considera pela cultura popular? Mãe e Coca-Cola. Ninguém pode falar mal. E aí, a cultura, a religiosidade popular, ela evoca palavras para ganhar um caráter sagrado. É muito comum também você encontrar pessoas que se desviam da verdade, respondendo outra coisa, para poder ganhar credibilidade. Vou dar exemplo de crianças. Este é um exemplo, inclusive eu li num livro do sermão, de um comentarista de Sermão do Monte, o Sinclair Ferguson, e ele dá essa ilustração de que uma criança chega para outra criança na sala, são irmãos, e pergunta assim: por que você comeu o meu biscoito? E o outro irmão responde: eu estou assistindo TV. Eu não perguntei isso, perguntei do meu biscoito. E o outro responde: mas tem outro biscoito no pacote. Não, eu não perguntei se tem outro no pacote. Por que você comeu o meu biscoito? Eu sei que o exemplo que eu dei é muito infantil, mas você percebe que é muito comum da natureza humana nós desviarmos muitas vezes o fato ou o assunto da verdade para poder ganhar credibilidade? Pois bem, o contexto dos juramentos e deste ensino de Jesus é uma tentativa humana de buscar credibilidade e manipular com palavras para tentar convencer sobre uma falsa verdade. Jesus então ensina sobre isto. E ele reprova o procedimento assim, que era um procedimento validado, inclusive pelos doutores da lei. Este teólogo, Sinclair Ferguson, ele diz: Jesus proíbe jurar pelos céus, jurar pela terra, jurar por Jerusalém e até jurar pela sua própria cabeça. Por que alguém faria isso para início de conversa? Esta é a intenção que se descobre do coração. Jesus proíbe todo tipo de juramento e votos solenes. Jesus diz que não se pode jurar de jeito algum. A gente precisa olhar para este texto e para o ensinamento bíblico que Jesus mesmo, nesta perícope, nessa série de ensinos do Sermão do Monte, no versículo 17, ele inicia dizendo: eu não vim
revogar a lei ou os profetas. Eu vim cumprir a lei. A lei aponta para Jesus e Jesus é o cumprimento dela. Por isso, nós vamos entender o princípio do ensino de Jesus e do Antigo Testamento. A ênfase verdadeira que a lei aponta para o perigo maligno da mentira e da banalidade da reverência a Deus. Com isso, eu quero que você observe comigo o primeiro ponto. A lei e o zelo pelo nome de Deus. Sim, embora Jesus não aponte diretamente para a lei, ele não diz que é a lei que está dizendo isso, ele repete algo que está sendo dito pelos religiosos. Mas o que a lei dizia a respeito deste tema? Bom, primeiro, a lei vincula os juramentos e os votos ao nome de Deus. O terceiro mandamento do decálogo, dos 10 mandamentos, nos ensina, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Você percebe que o nome de Deus e o envolvimento do povo de Deus com este nome é algo sério, é algo reverente, é algo que causa temor. Em Levítico, capítulo 19, versículo 12, das regulamentações sobre os juramentos, nós temos: nem jureis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Números, capítulo 20, versículo 2. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo o que prometeu, fará. Deuteronômio 23, 21. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. A lei abria esta possibilidade para o juramento e para o voto. Mas a lei aponta para uma reverência ao Deus que está envolvido com o seu povo. Eclesiastes, que é um texto que eu não citei, diz que é melhor que você, se você for fazer um voto e não cumprir, é melhor que você não vote, que você não faça o voto. Há uma responsabilidade no relacionamento com o próprio Deus. E a lei de Deus nos ensina a ter zelo pelo nome de Deus. Por que pelo nome? Porque o nome mostra quem Deus é, revela o seu caráter santo. Por isso este cuidado. E é interessante que existe este vínculo prático da vida do povo de Deus em relação ao temor, à reverência, ao compromisso e ao zelo com o próprio Deus, com o seu nome, com o seu caráter. E é isso que ele requer de nós. Deuteronômio, que é um livro que foi escrito para ser a repetição da lei para o povo que ia entrar na Terra Prometida. Ó, vocês vão entrar na Terra Prometida. Na Terra Prometida vocês vão fazer isso. Então, Deuteronômio 6, versículo 13, nós temos Moisés escrevendo assim: temam o Senhor seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Olha o que Moisés está dizendo: jurem somente pelo seu nome. É claro que este juramento está ligado a um serviço de adoração, ao culto. Nós temos isso hoje nos nossos cultos, temos. O batismo é um deles. Batismo infantil, batismo de adultos. Os votos matrimoniais são juramentos diante de Deus. Uma profissão de fé. A posse e a ordenação de presbíteros e diáconos, eles se comprometem. Então há uma perspectiva diante de Deus que nos leva a um serviço de culto, e a lei aponta para responsabilidade, reverência, compromisso, zelo por quem Deus é, pelo seu nome, pelo seu caráter, e é isso que ele requer de nós.
Deus, no Antigo Testamento, jurou. No Antigo Testamento, que aponta para o cumprimento em Cristo, você vai encontrar Deus dizendo para o rei Davi que ele cumpriria a sua palavra. E ele então jura. Ele evoca palavras de juramento para com seu servo Davi. E qual o objetivo de Deus fazê-lo? Por que Deus então jura para Davi, o seu servo? Sabe por que Deus faz isso? O juramento divino é algo que nos ajuda a ter fé e esperança nele. Deus está empenhando a sua palavra para que eu e você não nos esmoreçamos, para que a gente entenda que Deus está comprometido com isso. Então, no Salmo 132, no versículo 11, nós temos esse relato. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Qual é o juramento que Deus dá para Davi? Um descendente teu subirá no trono. E ele jura, e desta palavra ele não se apartará. Você percebe que o relacionamento do Antigo Testamento e da lei para com juramentos e votos é um relacionamento de zelo e reverência pelo caráter divino, pela sua providência, pela sua obra, pelos atributos santos e imutáveis de Deus? O Novo Testamento, ele confirma essa verdade. Em Hebreus, capítulo 6, verso 16, até o verso 18, e esse texto, se você puder abrir, eu espero. Hebreus, capítulo 6, verso 16, até o verso 18, que diz assim: pois os homens juraram pelo que lhes é superior. Os homens juram pelo que lhes é superior. O juramento, servido de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Agora vem a parte de Deus, verso 17. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, olha que coisa fantástica o verso 17, Deus quis mostrar para os herdeiros da promessa, os descendentes de Davi, o povo de Deus, e ele quis mostrar o quê? A imutabilidade, Deus não muda, do seu propósito, ele interpôs com juramento. Versículo 18, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. É interessante isso. Deus empenha a sua palavra com o juramento para que nós pudéssemos confiar e pudéssemos descansar que Deus não mente. Preste atenção no verso 18. É impossível que Deus minta. Por isso, nós temos esperança naquilo que Ele prometeu e cumpre em Cristo Jesus. Percebe que este relacionamento mostra que a prática do juramento na Bíblia, ela é santa, ela é reverente. Os votos são movidos para culto e serviço ao Senhor e mais. Estes votos e esses juramentos devem em todo sentido glorificar e exaltar a Deus. Deve fazer com que Deus e os seus propósitos sejam exaltados. Por isso a lei estimula que se jure em nome de Deus, mas que este juramento seja feito com um voto santo e sagrado diante de quem Deus é, em obediência a Ele. Olha, se a lei mostra que a prática está relacionada ao zelo, ao temor e à reverência, se ela também revela que o próprio Deus usou deste recurso para fortalecer a fé dos herdeiros da aliança, da promessa, qual é o problema então que Jesus achou no que os fariseus e os escribas ensinavam? O que há de errado com também ouvistes o que foi dito aos antigos? Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. O problema está na ênfase
que eles davam aos juramentos. E é isso que nós vamos analisar no ponto 2, agora que eu gostaria de destacar com você. Jesus, ao começar no verso de número 34, ele diz que não jureis, de modo algum. E ele então passa a ensinar a verdade e relacionar a vida do crente, do servo do reino dele, a um procedimento verídico. Então, a ênfase do ensino da lei é a vida na verdade. É uma prática da verdade, é um falar verdadeiro. É aquilo que o Salmo 15, versículo 2, nos ensinou agora há pouco. De coração, ele fala a verdade. E se ele jurar, ainda que ele tenha prejuízo, ele cumpre com a palavra que ele empenhou. Ele é alguém de palavra. E como nós vivemos em tempos em que falta pessoas de palavra, pessoas que empenham a sua palavra. Preciso fazer uma pausa para fazer um link com a exposição de domingo passado sobre o divórcio. Porque com o divórcio, o que está sendo quebrado? Uma aliança, um voto, um juramento, uma palavra que foi empenhada diante de Deus e evocou a presença de Deus para a bênção. Por isso Deus odeia o divórcio. Percebe como Jesus está numa sequência de ensino que envolve uma doutrina prática? Então a ênfase dos fariseus era uma ênfase errada. A ênfase da lei e do Antigo Testamento apontam para a verdade, uma verdade que glorifica a Deus, uma verdade no proceder, uma verdade na integridade do ser, na prática da justiça. Mas naquela época, e como nós vivemos hoje também, a verdade era relativa. E havia graus de responsabilidades ou até mesmo de importâncias de juramento. Então, na cabeça dos doutores da lei, se você não jurasse por Deus, se você não jurasse ou fizesse um voto em nome de Deus, mas fosse por outra coisa, então você poderia até pensar em quebrar. Não seria tão grave. Bom, a ênfase e importância do ensino de Jesus e da lei é a veracidade da conduta do povo de Deus. Olhando para a lei e para Deus, você vai encontrar essa verdade. Nós lemos alguns textos bíblicos que deixam isso claro. O Salmo 132, versículo 11, Deus jurou para Davi, empenhou a sua palavra. Hebreus 6, que nós acabamos de ler, diz que Deus não mente. E olha que interessante, nós temos este modelo. Não existe licença na Bíblia, não existe permissão na Bíblia para que você rompa com os seus juramentos e com os seus votos. Então, se for para não cumprir, é melhor que não vote. É melhor que não faça a promessa. Não existe licença na Bíblia para romper com o seu juramento. E eu volto a fazer o link do texto anterior, porque Jesus está construindo esta ideia, que é o divórcio. No divórcio há um empenho de palavra, votos e juramentos. Olha só, não importa se esse juramento ou se esse voto foi feito diante de Deus ou não. Foi feito com o nome de Deus e evocando a Deus ou não. Na vida dos seguidores de Jesus, na vida daqueles que pertencem ao reino, isso não é importante. Fica evidente que os escribas e fariseus desprezavam a ênfase da verdade no falar e no agir. Por quê? Porque Jesus vai dizer assim, verso 34, me ajuda aí, filha. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus. Olha, eu juro por este céu. E aí Jesus fala, pense você que você vai escapar, não. Deus é onipresente e o céu está ao trono de Deus. Aí, eu juro pela terra, pelas coisas que foram criadas. Versículo 35, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés,
nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jures pela sua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Por isso, eles se apegavam nestes juramentos, para apresentar uma credibilidade de possível verdade, como se houvesse graus de importância. Eu não jurei em nome de Deus. Eu não jurei na casa do Senhor, com um sacerdote, num rito religioso. Então, se eu quebrar esse voto, não tem problema. Eu não fiz isso diante de Deus. Então, se eu quebrar este voto, não é tão grave diante do Senhor. Porque eu não envolvi Deus. Essa era a prática. E sabe o que Jesus está dizendo? Jesus considera esse tipo de ensinamento, voto pelo céu, voto pela terra, voto por Jerusalém, ou juramento, né? Ou pelos cabelos da cabeça, né? Ou pela cabeça de alguém, ou pela mãe mortinha. Né? Jesus considera isso inútil. Jesus considera isso uma má intenção. Jesus olha para isso e fala, olha, conforme vemos no ensino dele, de Deus, isso não condiz ao povo de Deus. Não jurem. Então, meu irmão e minha irmã, o que está em jogo mesmo? A verdade. E a verdade revela um Deus que é onisciente, ele é onipotente e ele é onipresente. Perceba, não seja leviano com quem Deus é. O verso 34 diz, o céu é o trono de Deus. Você está jurando por outra coisa, você está envolvendo Deus. Você está jurando pela sua mãe, foi Deus que criou. Ele está sobre tudo. Se você jurar pela terra, é o domínio dos pés de Deus. Por Jerusalém, é a cidade do Messias. Deus está envolvido com isso. Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Ele não precisa de um rito solene para exercer a sua onisciência e a sua onipresença. Não jure pela sua cabeça. Hoje as pessoas podem mudar a cor do cabelo. Não é? O cabelo está ficando branco, a pessoa vai lá e pinta de caju. Não fica bonito, mas não é? As pessoas conseguem mudar com tinta. Mas Jesus está falando de uma mudança natural. Você não consegue mudar nem a cor do seu cabelo. E Jesus está mostrando para a onipresença, a onipotência de Deus. Ele é todo poderoso. Ele sim pode fazer todas as coisas. Nós não. Nós não temos controle sobre as circunstâncias. Nós não temos controle, inclusive muitas vezes, sobre nós mesmos. Não seja leviano com quem Deus é. Você não precisa evocar a Deus para que você viva a verdade. A verdade precisa ser vivida e buscada. Olha, Jesus vai continuar com este ensino. Em Mateus capítulo 23, quando Jesus vai repreender os doutores da lei, ele vai chamar a atenção dos doutores da lei, lá no mesmo evangelho do Sermão do Monte, o evangelho de Mateus. Lá no capítulo 23, verso 16 até o 22, olha o que Jesus vai dizer para estes líderes religiosos, para os doutores da lei. Lá no versículo 16 ele vai dizer, ai de vocês, guias cegos. Pois se dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso não significa nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado pelo seu juramento. Versículo 17, cegos insensatos. O que é mais importante, o ouro ou o santuário, que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isso não significa nada. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ela, está obrigado ao juramento. Cegos. O que é mais importante, a oferta ou o altar que a santifica? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo santuário, jura pelo que por ele jura por ele e pelo que nele habita, Deus. E aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Olha a seriedade disso. Os doutores da lei
usaram graus de importância. Se você jurar por uma coisa que não é tão sagrada, tem problema. Você vai lá, paga a sua dívida, não cumpriu a tua palavra, tá de boa. Não. Há uma ênfase, e a ênfase é a verdade, e a verdade revela o caráter santo de Deus, revela o mandamento da lei, que é não tomarás o nome do seu Deus em vão, ele não terá por inocente. E isso envolve a nossa relação para com Deus e o nosso procedimento por ser povo de Deus. Verdade. Só existe um caminho. E ele leva a verdade. Jesus diz isso, né? João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus, ao Pai, senão por mim. Só existe um proceder. E ele nos leva a proceder de forma verdadeira. As outras condutas não são dignas de aceitação. O crente precisa ter integridade. Então ele não precisa de subterfúgios. E aí vem o versículo 37 de Mateus 5. O que Jesus nos ensina? Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Ó, a Bíblia de Genebra, ela vai comentar este versículo e ela vai dizer assim: Jesus disse que precisamos falar como se cada palavra que dissermos esteja sendo dita sobre juramento. Eu não preciso jurar, mas cada palavra que eu digo, para minha esposa, para os meus filhos, para o meu parceiro de negócios, para as pessoas que me conhecem, elas precisam ser palavras verdadeiras. Eu gosto da tradução da Bíblia na nova versão da linguagem de hoje, porque ela dá ênfase na separação da palavra sim, afirmativa, e da palavra negativa. Ela diz, seja o seu sim, sim. Percebe? Não tem nada dúbio, não tem subterfúgios, não tem bolacha? Não, eu estou assistindo TV. Não, tem mais bolacha no pacote. Não tem subterfúgios. Não tem evocações que possam tornar as minhas limitações verdadeiras. O texto da nova versão deixa claro, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Por isso, o relacionamento do crente deve estar com a verdade. Tiago repete esse ensino, o mesmo ensino de Jesus, Tiago 5,12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para vocês não cairdes em juízo. Mas eu gosto do apóstolo São Paulo, que em Efésios, capítulo 4, verso 24 e 25, nos exorta de uma maneira maravilhosa. Olha o que Paulo diz em Efésios 4, 24 e 25. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Presta atenção neste versículo. A gente deve se revestir. É a ideia de vestir uma roupa, de colocar sobre, de um novo homem. Criado não segundo nós mesmos, mas segundo Deus. E essa nova criação, que é em Cristo, é em justiça e retidão, procedentes da onde? Da verdade. Agora presta atenção no verso 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Não há espaço para subterfúgios. A lei e o Antigo Testamento não apontam grau de importância de votos ou de palavras empenhadas mais ou menos importantes. Há um novo homem em Cristo. E nesse reino de Cristo, que é o que o Sermão do Monte revela, o reino do Cristo, do Rei e do ungido, neste reino há um homem que foi criado segundo Deus, em retidão e justiça, procedentes da verdade. Então ele abandona a mentira. É isso que a lei e o Antigo Testamento apontam em direção de Cristo e para a importância da prática da verdade. É isso que Jesus valida
ele proíbe uma prática de aparência exterior de credibilidade, mas que não é verdadeira. Jesus condena estereótipos que não podem garantir ou manter a palavra. Jesus condena um coração mal intencionado, que deseja não cumprir o que prometeu. É isso que Jesus está condenando. Terceiro lugar, a intenção e a atitude maligna. Eu sei que eu já acabei falando dessa intenção hipócrita, mas o ensino de Jesus está combatendo a mentira. E a mentira é uma ação maligna na vida do ser humano. O versículo de número 37, volta lá, filha, no verso 37 para o pai, termina: o que disso passar vem da onde? Do cão, do maligno, do diabo. A expressão maligno é aquele que age com maldade. E é uma expressão, sim, para representar o diabo. Vem do maligno. Usar de subterfúgios para garantir uma falsa e aparente verdade é hipocrisia e de desonestidade. Um servo de Deus não pode viver assim. Não pode agir assim. Nem no casamento dele, nem nos negócios dele. Um servo de Deus não usa solenemente de palavras que são vazias e inúteis. Jesus não está condenando os votos e juramentos solenes que a lei apontava, porque a lei apontava para ele. Jesus está condenando uma intenção maligna. O que disso proceder, se a sua palavra sim for mais ou menos sim, e se a sua palavra não for, não sei se é não sei. Isso vai depender da circunstância. Isso vai depender se eu vou ter condições de cumprir a minha palavra. Isso é maligno. Olha, William Hendrickson, comentando o Evangelho de Mateus, ele diz: é característica de certos indivíduos que são conscientes de que a sua reputação em relação à veracidade não goza de boa reputação em relação à verdade, a boa fama. Então, eles são conscientes de que não tem isso, que quando mais eles mentem, mais eles afirmarão que estão dizendo a verdade. Então, eles têm o costume de cimentar suas conversações com juramentos. Eles não têm credibilidade, então eles procuram um cimento que possam dar algum tipo de ligamento às suas palavras a um procedimento verdadeiro, mas são falsos. Essa é a procedência maligna. O que disso passar vem do maligno. Assim como os que seguem e servem o reino de Cristo são compelidos a viver a prática da verdade em palavras e atitudes com santa reverência, os que procedem ao contrário, eles são associados ao diabo, ao maligno. E o que Jesus nos ensina sobre o diabo? João 8:44. Sabe o que diz lá? Que o diabo é o pai da mentira. Eu não gosto muito de fazer dualismo, como se Deus e o diabo estivessem competindo, porque não existe possibilidade de competição. Nem o diabo quer isso. Ele sabe que não tem chance. Ele nem consegue se aproximar para isso. Mas essa dualidade é importante fazermos. Lembra de Hebreus 6:18? Que diz que Deus é impossível que ele minta. Mas João 8:44 diz que o diabo, olha o que João 8, Jesus fala sobre o diabo. Vós sois do diabo. E ele está falando isso para escribas e fariseus. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio,
porque é mentiroso e pai da mentira. Então esses julgamentos, esses juramentos e estes votos são juramentos e votos condenados, porque o maligno é condenado pelo juízo. Olha, Tiago, eu já citei aqui, Tiago 5,12, que cita o mesmo ensinamento. Seja a sua palavra sim, sim, e o vosso não, não. Só que Tiago, em vez de dizer o que passar disso vem do maligno, ele diz assim, para não cair, em juízo. A expressão juízo significa condenação de Deus. E a Bíblia nos ensina, irmãos, que Satanás será condenado no dia do juízo. É condenação de Deus para uma atitude improcedente, para uma atitude maligna, para uma atitude hipócrita e profana. Por isso eu quero concluir dizendo que Jesus denuncia toda a espiritualidade falsa, maquiada de ritos e palavras vãs, juramentos e votos descomprometidos com a reverência a Deus e com a verdade. Porque a verdade revela a glória de Deus, o ser santo de Deus, o caráter dele e nos coloca diante deste Deus, de um proceder temerário, reverente. Jesus condena a perversão de valores morais e espirituais que as Escrituras, lei, Antigo Testamento, Novo Testamento, nos ensina solenemente. Jesus não condena a prática bíblica dos votos e dos juramentos. Ele ensina uma teologia diária e comum para os seguidores do reino dele. Falar a verdade e viver a verdade. E então gozar de credibilidade no viver e no falar. O crente deve ter palavra. Eu quero concluir esse sermão dando um testemunho. Há 30 anos atrás, quando um pastor mudava para uma cidade, ele não precisava de avalista para alugar uma casa. Ele chegava na cidade, ele tinha que alugar uma casa e perguntava, mas o senhor trabalha com o quê? Olha, eu sou pastor da igreja presbiteriana. Nossa, pastor, claro, olha, vamos alugar a casa. Ele chegava no banco e ele dizia que ele era pastor e além dele ter a conta, ele gozava de prestígio e créditos. Ele conseguia comprar na Hermes Macedo. Aqueles que são velhos riram. Os novos não entenderam. H&M é uma loja que não existe mais para a geração teen. Ele comprava, ele tinha crédito. Ele era pastor. As pessoas, ao ouvirem falar que ele era pastor, eles tinham respeito. Não faziam nem piada perto do cara. Tinham medo. Podiam até não concordar, ter medo porque era de uma religião diferente, mas respeitavam. Hoje em dia, um pastor muda para qualquer cidade. Qualquer cidade. E se ele chegar e se apresentar como um pastor, ele vai precisar não só de um avalista, mas de pelo menos 5. Eu tive um colega que trabalhou no Banco do Brasil, gerente, e ele me disse que não há linha de crédito para pastores, para vereadores e para sacerdotes, porque eles dão o calote. É triste isso, não é? Uma vez eu tentei financiar um carro aqui, meu primeiro carro. Eu tinha uma bis e aí queria comprar um carro e eu tinha que financiar uma parte. E não dava certo, eu era reprovado. Até que o rapaz da concessionária falou, não, mas é porque o senhor põe aí, ó, profissão pastor, não vai ser aprovado nunca. Targino me ajudou, eu consegui a aprovação do financiamento e paguei a taxa mais cara, porque eu fiz questão que tivesse pastor lá. A taxa foi mais cara, o juro foi mais caro. Eu me lembro muito bem que com muito prazer e alegria, o desejo do meu coração era sempre pagar esta prestação 1 mês adiantado. Então eu ia vencer a de outubro, eu já tinha pagado a de novembro. Eu já tinha pagado a de outubro no mês anterior. Para quê? Para que de alguma forma o sistema ou alguém soubesse, nossa, esse pastor é diferente. Infelizmente, meus irmãos,
a igreja não tem gozado de credibilidade e tem começado pelos seus líderes. É triste. É triste. E a liderança, os pastores do nosso tempo, mostram muito bem como tem sido a fé da igreja evangélica brasileira. Eu quero pedir para você fazer uma avaliação da sua credibilidade. Não da sua reputação, mas como você tem agido com integridade diante de Deus, da reverência sobre o nome dele. Veja bem, não só dos votos que solenemente ele foi evocado, na sua profissão de fé, o batismo, ou até mesmo no dia do seu casamento, mas daquele que você não precisou jurar, mas Deus estava presente, porque o céu é dele, a terra é dele, a sua cabeça é dele. E é isso que Jesus está nos ensinando. Eu tenho procedido para a glória dele, num agir de coração que fala a verdade. Olha, quero encerrar esse sermão convidando você para fazer uma leitura bíblica comigo, que vai ser projetada no telão, do Salmo 116, versículo 9 até o versículo 14. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor e cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Que Deus nos conduza à verdade. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.